Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, mas é claro, né, que com o noticiário mais escasso sobre Flamengo nesse momento, a gente tem que falar sobre a estreia da seleção na Copa do Mundo contra o Marrocos, né? E sobre os erros do Ancelotti, que é o culpado por isso, tanto que ele estava seco nas respostas na entrevista coletiva, né? Estou aqui nos Estados Unidos, transmiti o jogo para a rádio Band News FM e foi uma partida absolutamente tenebrosa da seleção brasileira. Assim, eu estava até pensando sobre o pior primeiro tempo do Brasil na história das Copas, tirando, evidentemente, o 7-1, e não consigo me lembrar de um primeiro tempo tão ruim. Talvez o primeiro tempo de Brasil e Espanha na Copa de 86, né? Em que o Brasil jogou muito mal, depois ganhou o jogo por 1-0, gol do Sócrates, mas olha, o Brasil poderia ter tomado uns 3-4 no primeiro tempo, graças a uma escalação bizarra do técnico Carlo Ancelotti, que foi a entrada, né, do glorioso Ibáñez na lateral direita, né? O Ibáñez não joga como lateral direito no Al Ahly, o time dele na Arábia Saudita. Ele joga como um zagueiro pelo lado esquerdo, né? O quarto zagueiro, time treinado por Matias Yasny, né? Demiral, Ibáñez, e aí ele foi deslocado para jogar pela lateral direita da seleção brasileira, quer dizer, uma coisa que não faz sentido nenhum. E por ali El Khanous e Mazraoui deitaram e rolaram na primeira etapa, né? Foi um Brasil absolutamente acuado, com uma péssima atuação também do Casemiro. Ibáñez e Casemiro foram substituídos no intervalo. Eu teria tirado o Ibáñez ainda no primeiro tempo, né? Copa do Mundo não há espaço para teimosia. E o técnico Carlo Ancelotti foi teimoso ontem, né? A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem o oferecimento da BandBet. A BandBet tem as melhores oportunidades do mercado para você na Copa do Mundo. Você não conhece o site da BandBet, meu amigo? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Os dois caminhos vão te levar para a capa do site. Uma vez na capa do site, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado e tem muito jogo bom neste domingo para você. Por exemplo, Costa do Marfim e Equador, eu vou trabalhar nessa partida. Jogo muito bom, né? O time do Equador muito bem treinado pelo técnico Sebastião Becassese, tem alguns bons jogadores como o Hincapié, o Iripátio, o Plata, que joga no Flamengo, né? Contra uma equipe da Costa do Marfim que é sempre muito forte. Então tá aí um jogo para você, de repente, fazer uma combinada com o Equador ganhando, com mais de 2,5 gols na partida. Acho que é uma boa, tá? BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, retomando o assunto principal deste vídeo, que é a seleção brasileira, fiquei absolutamente apatetado com a atuação do Brasil no primeiro tempo, né? Jogo se ganha no meio de campo. E o Marrocos tinha mais jogadores no meio de campo e tinha um camisa 6, jogador jovem do Lille da França, 18 anos de idade, Boadi, fez uma partidaça, botou o meio de campo no bolso nesse jogo, né, atuando muito bem. Jogador até que foi alvo de disputa entre França e Marrocos para ver onde ele jogaria, né? Ele acabou optando pela nacionalidade marroquina, destruiu com o jogo ontem, né? Uma dupla de volantes muito boa de Marrocos, com El Ainaoui, que é jogador da Roma, e Boadi, né? Já citado por aqui, jogador do Lille. E o Marrocos fazendo uma pressão, uma meia pressão, na verdade, com os dois atacantes pegando os dois volantes do Brasil, né? O Brahim Dias e o Saibari, com o Bruno Guimarães e Casemiro. E a atuação do ex-jogador do Real Madrid foi absolutamente lamentável. Tanto que Ibáñez e Casemiro foram substituídos já no intervalo pelo técnico Carlo Ancelotti, que para mim foi até conservador. Ele poderia ter tirado, por exemplo, o Ibáñez no primeiro tempo, né? Porque deu muito errado aquilo. O Brasil estava sendo constantemente atacado pelo seu lado direito defensivo, né? Tanto que entra o Danilo, que não é um virtuose na lateral direita, aliás, é um jogador que faz muito tempo que não atua
como lateral direito e melhorou significativamente o time do Brasil. Não que o Brasil tenha feito uma grande atuação no segundo tempo, mas pelo menos jogou algo parecido com aceitável, né? E mais uma vez Vini Júnior resolve a vida do Carlo Ancelotti, né? No momento em que o Brasil estava sendo massacrado pelo Marrocos, ele tira o coelho da cartola, foi numa jogada individual, sem nenhuma pensata tática, né? Um passe do Bruno Guimarães, ele faz uma conexão com o Bruno Guimarães ali pelo lado esquerdo e acaba finalizando no bom goleiro Bono, né? Que fez cera pra caramba, inclusive, no final da partida. Então foi uma estreia nada promissora da seleção brasileira, assim, uma coisa horrorosa. Assim, eu fiquei constrangido, sabe? Foi uma atuação constrangedora da seleção brasileira nessa partida contra o Marrocos. E se o técnico Carlo Ancelotti não fizer as alterações necessárias, a coisa vai ficar feia, né? E precisamos falar também sobre Igor Thiago, que é um jogador de área, né? O Igor Thiago tem seus predicados até. Ele, no Brentford, fez 22 gols nessa temporada, né? Ficou atrás apenas do Haaland na tabela de artilheiros, o norueguês fez 27 tentos. Mas o Igor Thiago, gente, não tem condição de dominar uma bola, né? Um jogador meio tosco até, né? E por 2 vezes a bola passou em frente a ele, aí ele não pode perdoar. Né? Teve um lance no primeiro tempo, um escanteio que o Marquinhos cabeceia, ele chega atrasado e tem um lance no segundo tempo que o Vinícius Júnior faz a jogada e a bola passa por ele. Tem também o lance que ele chega cara a cara com o goleiro Bono, chuta para a defesa do arqueiro marroquino. Quer dizer, o cara é centroavante de área, né? Tá lá para fazer isso. E, nossa senhora, não tem condição, não pode jogar na seleção brasileira, né? E eu não entendo o problema do Ancelotti com o Endrick. Qual o problema, né, do Ancelotti com o Endrick, né? Por que não coloca o garoto para jogar? Colocou o Danilo, fez alterações erradas para mim no segundo tempo, quando tira Lucas Paquetá, jogador do Flamengo, e aí depois tira o Paquetá e o Igor Thiago para colocar o Matheus Cunha e o Luiz Henrique, mantém o Rafinha no campo, aí o Rafinha jogando como um centroavante. Quer dizer, tá perdidinho o técnico Carlo Ancelotti, que para mim faz um trabalho muito ruim na Copa do Mundo. Muito ruim, né? No primeiro jogo já foi um desastre, né? E a gente tem que ficar de olho e cobrar, né? Uma vez que estou aqui, voz em entrevistas coletivas, cobrar o técnico Carlo Ancelotti, que não tem que ficar melindrado com crítica, não. Ele tem que melhorar a seleção brasileira. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.